Os anjos são criaturas bem diferentes comparado à visão popular que as pessoas têm deles. Mas então o que são os anjos? O que eles comem e onde eles vivem? Vem comigo nesse vídeo caso você queira saber um pouco mais sobre o que são os anjos de fato. Os anjos são seres divinos ou seres celestiais não nascidos, ou seja, que não encarnam na matéria assim como nós seres humanos. Eles são considerados ferramentas do divino, ou forças cegas, ou forças da natureza. E assim como alguns acreditam, os anjos não fazem parte de uma cadeia de evolução moral, no sentido kardecista da coisa. De que se, por exemplo, nós como seres humanos, se nós evoluirmos moralmente, nós podemos ter a capacidade de ascender e nos tornarmos anjos, como se fosse parte de uma hierarquia, de uma evolução, de uma ascensão espiritual e moral. Mas não é bem assim que funciona. Os anjos, eles já são criados dessa forma. Essa lógica seria equivalente a dizer que um peixe poderia evoluir e se transformar numa baleia ou no tubarão em algum momento. Mas não é bem assim que funciona. Mas apesar disso, existe sim a concepção de uma hierarquia angelical, que ela é separada em 9 coros angélicos ou 3 hierarquias angelicais, sendo a primeira hierarquia composta pelos serafins, querubins e tronos, a segunda hierarquia pelos dominações, virtudes e potestades, e a terceira hierarquia pelos principados, arcanjos e anjos. E cada hierarquia vai ter uma função que contribuem para o funcionamento e a ordem no cosmos. Inclusive, os anjos, como forças cegas ou forças da natureza, eles não têm uma concepção moral entre bem e mal, assim como nós seres humanos nós temos. Pois na concepção e na visão popular, existe a crença de que os anjos seriam aqueles seres híbridos com características mais europeias, com cabelos loiros, olhos azuis, asas de pássaro, que toca harpa, se veste de branco e faz somente o bem, e que também seriam seres extremamente pacíficos. Mas isso está bem distante da realidade e da forma como eles realmente são. E como forças da natureza, eles apenas cumprem determinadas funções do qual foi atribuída a eles pelo divino. Seria equivalente como a chuva. A chuva, ela pode tanto reabastecer rios, regar plantações ou ser utilizada para consumo, mas a chuva também pode causar enchentes ou alagamentos, ou até como o próprio fogo, que ele pode aquecer, ser utilizado para cozinhar alimentos, para preparar ferramentas, iluminar lugares ou até mesmo devastar florestas, destruir coisas ou causar queimaduras. A questão é que assim como essas forças da natureza, os anjos também eles não possuem uma moralidade. Essa característica moral ela foi atribuída posteriormente pelas religiões que adotaram e concebem a existência desses seres, onde essas ações morais elas acabam sendo determinadas ou justificadas como ações que são convenientes para um determinado grupo de pessoas. E as ações imorais como algo que não é conveniente para esse mesmo grupo de pessoas, ou que não trazem algum tipo de benefício para eles, de acordo com seus objetivos, planos e ideais, se aproximando daquela máxima onde quem faz o mal é apenas o outro e não eu. Mas assim como a chuva, que não escolhe quem ela irá molhar, o fogo, que não escolhe quem ele irá queimar e apenas cumprem as suas funções de acordo com a sua natureza, os anjos também são assim. Um furacão ou uma tempestade, eles não irão fazer um julgamento moral de quais casas eles irão destruir, quais casas eles irão devastar, selecionando ali quem faz o bem, quem faz o mal, quem é mais ou menos moralmente evoluído, para que eles possam realizar a sua função de forma destrutiva. E lembrando que a moralidade, na verdade, é uma condição do ser humano como um ser social, e que ela é moldada de acordo com cada civilização dentro do seu contexto cultural, histórico, e que fazem sentidos para nós, como seres humanos, justamente para conviver bem em sociedade. Mas esse conceito ele não se aplica à natureza e também não se aplica aos anjos. E assim como a eletricidade, ela pode ser utilizada tanto para acender uma lâmpada quanto para eletrocutar alguém. E quem determina se essas ações serão benéficas ou maléficas
é justamente quem está comandando essas forças, que irá definir assim como elas irão atuar. E podemos trazer até alguns recortes aqui da Bíblia que exemplificam as ações desses anjos, onde eles são comandados por Deus ou pelo divino para que eles possam realizar determinadas ações, como em Êxodo 12, em que Deus enviou um anjo para causar a morte dos primogênitos egípcios, para que o faraó pudesse libertar os israelitas, ou até mesmo em Crônicas, em que Deus envia um anjo para destruir Israel, ou até mesmo na história de Sodoma e Gomorra, em que os anjos são enviados para destruir essas cidades e auxiliar a Ló a fugir com a sua família. E esses anjos, eles instruem a família de Ló para que eles não olhem para trás, mas a esposa de Ló acaba desobedecendo e olhando, e ela acaba sendo transformada numa estátua de sal. Mas assim como eles causam destruições, mortes e doenças, eles também são responsáveis por trazer revelações para a humanidade, causar milagres, realizar curas e proteções também. Assim como Gabriel, que fez a revelação do Alcorão a Maomé, ou quando Deus enviou Gabriel também a Maria no momento da concepção de Jesus, ou quando Deus enviou também anjos na cova dos leões para fechar a boca dos leões para proteger Daniel para que ele pudesse escapar, quando libertaram Pedro da prisão, ou quando os anjos agitaram ali as águas do tanque de Betesda, ou Betesda, não sei qual que é a pronúncia correta, e que toda e qualquer pessoa que entrasse nas águas desse tanque eram curadas de suas doenças. E é por isso que os anjos, eles não possuem livre-arbítrio, assim como nós seres humanos, porque eles apenas são designados e criados para executar e realizar as suas funções do qual são atribuídas, independente e acima do bem e do mal. Ou seja, por isso que eles são compreendidos como ferramentas de Deus ou do divino, porque eles apenas executam ações do qual eles são comandados. Assim como o martelo, que você pode utilizar ele para construir algo ou para machucar alguém. Mas o martelo em si, ele não é bom ou mal. E como os anjos não têm livre-arbítrio, logo eles não questionam sobre a sua existência. Eles não possuem sentimentos para eles se sentirem felizes, tristes, chateados ou com raiva. Eles também não dormem, não comem, e eles não têm um gênero sexual definido, sendo entendido em algumas interpretações até como seres andrógenos. E quanto à sua aparência, eles também não têm uma aparência fixa. Eles conseguem se moldar ali de acordo com a sua vontade, podendo se transformar tanto em seres humanos quanto híbridos, animais, entre outras formas. Mas eles em si, eles apenas são o que são, como forças puras da natureza. E é por esse motivo também que nas religiões abraâmicas, os anjos eles não podem ser adorados, apenas a Deus, já que eles são ferramentas do divino. E que toda oração ou pedido que é feito para esses anjos, na verdade eles atuam como intermediários ou mensageiros para transportar esses pedidos a Deus, mas que quem realmente de fato iria atender e realizar aquilo seria Deus em si. E por não terem livre-arbítrio, aqui nós podemos trazer uma seguinte reflexão sobre a ideia de anjos caídos, ou também conhecidos como demônios. Então, entendendo que os anjos eles não têm livre-arbítrio, como que aconteceria então essa questão da rebelião dos anjos nos céus, em que Lúcifer ele se rebela contra Deus, querendo assumir o seu poder nos céus, e assim comandar o reino de Deus? Como que isso aconteceria de fato? Como Lúcifer poderia ter um desejo, já que ele não tem essa liberdade de escolha? Pois esse acaba sendo um evento que demarcaria ali nos registros bíblicos o surgimento do mal. E aqui a gente pode trazer duas citações de Lúcifer na Bíblia, que seria a primeira em Isaías 14 e em Apocalipse 12. Em Isaías, o termo Lúcifer, ele é na verdade utilizado se referindo a um rei babilônico, se referindo a ele como uma espécie de um opositor, mas não necessariamente se trata de Lúcifer como uma entidade ou até como um anjo caído, mas sim como um título, um termo. Em Apocalipse, aí sim, Lúcifer é um termo utilizado ali para se referir ao grande dragão, a serpente antiga, mas aqui tem um detalhe muito importante também. Para quem não sabe, o Novo Testamento ele é um testamento exclusivo da Bíblia cristã. Ou seja, esse testamento ele não é considerado e não é validado pelo judaísmo e nem pelo islamismo, que são religiões que consideram apenas o Antigo Testamento. Então, essa ideia de anjos caídos, na verdade,
elas só são encontradas na Bíblia cristã somente. Logo, não existe a ideia de anjo caído no islamismo ou no judaísmo. Muito menos a figura de Lúcifer como um anjo caído ou como um demônio que se rebelou contra Deus, já que isso seria uma contradição teológica justamente pelos anjos não terem livre-arbítrio. E que nessas escrituras Lúcifer é citado poucas vezes e seria mais um termo ou um título, que significaria algo como o portador da luz ou estrela da manhã, e não necessariamente sobre uma entidade em si. E inclusive essa expressão estrela da manhã ela é uma expressão utilizada também para se referir a Jesus em Apocalipse, mais especificamente em Apocalipse 22:16. Então essa contradição, ela já desconstrói uma narrativa ali da existência de anjos caídos, de que Lúcifer se rebelou contra Deus, de que os anjos caídos são demônios, e isso nos dá brecha até para se questionar, então, o que seriam os demônios? E eu vou falar um pouco mais sobre isso num outro vídeo. E uma outra curiosidade é que esses anjos com os nomes mais populares, que nós conhecemos como Miguel, Gabriel, Rafael e até Uriel, que já não é tão citado, eles na verdade eles não são nomes também. Eles são títulos e funções que são atribuídos a determinados anjos. Assim como, por exemplo, um contador, um advogado, um lixeiro, um faxineiro, essa não seria a sua identidade em si, mas a sua função e o cargo atribuído a essa pessoa. E esses títulos, eles têm os seguintes significados. No caso de Miguel, ou Mihael, em hebraico, ele seria um título que significa algo como aquele que é como Deus. No caso de Gabriel, ou Gavriel, seria a força de Deus. Rafael, ou Refael, seria a cura de Deus. E Uriel, ou Uriel, seria a luz de Deus. E o anjo Uriel, ele não é tão citado nos livros canônicos, apenas nos livros apócrifos, como em Enoque e Esdras. Mas ele é um anjo que é reconhecido em muitas práticas de magia cerimonial angelical, por isso estou citando ele aqui. E algo que a gente não poderia esquecer é de onde vem esse termo anjo. Na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, foi traduzida a seguinte expressão que se referia aos anjos, que em hebraico é Benerá Elohim, que ao pé da letra seria algo como filhos de Deus ou seres divinos, e no grego eles traduziram para Agelon Teu, e que depois no latim foi traduzido para Angelorum ou Angelorum. E no grego, o termo ágelos ou ágelos significa mensageiro, propagando uma interpretação de que esses seres, na verdade, seriam mensageiros de Deus. E dentro dessa ideia, no hebraico eles passaram a se referir aos anjos como malach, ou no plural, malachim, que passa essa mesma ideia de ser uma entidade mensageira, um intermediário entre o divino e os homens, e que faz essa ponte entre os mundos. E como seres intermediários, é dito de que Deus criou anjos para infinitas funções, seja para que as árvores pudessem crescer, as gramas, as flores, para que os planetas pudessem girar em sua órbita, para que as estrelas pudessem serem criadas, para transmitir conhecimentos dos diversos tipos possíveis, para transmitir também doenças e qualquer outra coisa que você puder imaginar. Inclusive, na concepção da cabala judaica, é dito de que existe um anjo para cada coisa que existe, como seres essenciais para que tudo possa existir e funcionar, como se eles fossem uma espécie de elo que conectam o divino com a matéria. E dentro dessa ideia, a gente pode até fazer aqui uma conexão com o sagrado anjo guardião, ou SAG, ou também popularmente conhecido como anjo da guarda, que seria um anjo particular que cada um de nós temos, que ele serve tanto para nos proteger, nos orientar, ou nos guiar quanto ao nosso propósito e à nossa função, como seres humanos aqui na Terra. Se conectando a esse conceito e a essa ideia de que se existe um anjo para cada coisa que existe, então deve existir também um anjo para cada pessoa que existe. E o que você achou? Era realmente isso que você achava que os anjos eram? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui e se inscreva nesse canal e ative também o sininho para continuar recebendo os nossos conteúdos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.